Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa sobre como estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Isso porque esse programa, né? Quais benefícios que vocês vão ter ao assistir esse programa, né? Se você deseja, por exemplo, realizar um intercâmbio na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Você quer, por exemplo, aprender o espanhol, aprovar nas principais exames de proficiência do espanhol, né? Ou também apresentar documentos obrigatórios em alguma universidade, ou também aprender o espanhol de uma forma profissional. Talvez você queira trabalhar em algum país da América Latina e precise do espanhol, então esse aqui é o programa que vai ajudar realmente você nesse caminho. Então, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente fala, porque todo o conteúdo realmente que a gente passa nesse canal vai ser muito bom para você se realmente esse é o caminho que você deseja tomar nesse momento, né? E quem sou eu, gente? Um prazer. Meu nome é Tayana e eu sou professora de espanhol do Instituto Aprender Espanhol Online, um instituto que ajudou quase 2.000 alunos a aprovarem nos principais exames de proficiência, né? Então, a gente é capacitado realmente para te entregar esta informação que vai ser muito necessária para você, se você deseja fazer o intercâmbio estudantil, né? E falando agora um pouquinho sobre o tema do episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre as modalidades da prova de certificação CELU. Pessoal, uma prova, assim, muito interessante, né? E uma das provas que o pessoal procura na hora de fazer o exame de proficiência do espanhol quando deseja fazer, por exemplo, uma universidade específica. Então, a gente vai falar hoje dessas modalidades para poder te ajudar a ficar preparado, né? Para você fazer da melhor forma e não chegar na hora da prova, nossa, como que faz essa prova, né? Essa certificação. Então, a nossa intenção é realmente te ajudar a preparar da melhor forma para que você consiga atingir esse objetivo final de poder receber esse certificado e poder entrar em uma das universidades, por exemplo, na Argentina, né? Por exemplo, vai que você deseja estudar medicina na Argentina. Então, este aqui é um certificado que pode te ajudar a entrar na universidade que você deseja realmente. Então, vem com a gente para você conhecer um pouquinho mais sobre as modalidades dessa prova, tá? E falando um pouquinho do contexto, né? Por que é necessário, por que é interessante saber sobre essa prova de certificação, né? Se você já terminou, por exemplo, o ensino médio, ou está prestes a terminar o ensino médio, mas ainda, ou você descobriu, ou ainda não sabe, mas agora está descobrindo que tem possibilidades, tem oportunidades, por exemplo, de estudar na Argentina, né? Você já vai saber, por exemplo, que tem centenas, muitas pessoas que estão pulando até a fase do Enem, né? Porque uma vez que você, por exemplo, se forma aqui numa escola, a maioria, né, vai se preparar para fazer um Enem ou também, por exemplo, fazer um vestibular para entrar numa universidade, né, para você não ter que pagar, né, aqui no Brasil que tem a forma de você entrar na universidade aqui no Brasil, mas saiba que tem oportunidades, por exemplo, uma vez que você deseja fazer um intercâmbio estudantil na Argentina, por exemplo, ou qualquer outro país da América Latina, né? Então, você já tem que saber que tem muitas pessoas pulando esses passos, né? E já se decidindo a ir a fazer um intercâmbio estudantil atrás do sonho de, por exemplo, cursar medicina em uma das melhores universidades da Argentina, né? Então, tem muitas oportunidades que vocês já estão sabendo
E tem que correr atrás, né, pessoal? Isso daí é muito interessante. Então, uma coisa que acontece, que é muito normal, é ter dúvidas, né? Quando você sai da escola, ter dúvidas, por exemplo, por onde que eu devo começar se eu desejo fazer um intercâmbio estudantil, onde que eu posso estudar, né? O que que eu vou precisar ter antes de entrar na universidade, por exemplo, se eu desejo fazer um intercâmbio estudantil, né? Como que eu posso entrar nessa universidade, né? Então, todas essas dúvidas são muito comuns, é muito normal mesmo, e não é somente você que pode estar tendo essas dúvidas, são muitos estudantes que realmente têm essas dúvidas na vida, né? Uma vez que eles desejam seguir um sonho de uma forma diferente através de um intercâmbio estudantil, né, pessoal? Quando você decide, por exemplo, fazer esse intercâmbio estudantil em países hispanos, né, você já precisa ficar atento a alguns pré-requisitos, pessoal. Pré-requisitos que são totalmente... não tem como vocês pularem essa parte, né? São realmente obrigatórios, né? Que, por exemplo, pode ser provas ou certificados, né? Ou também pode ter algumas universidades que têm alguns pré-requisitos específicos, né? Mas isso vai depender de cada universidade, né? E, por exemplo, na Argentina, tem muitas universidades, na verdade, todas, né? Que eles pedem uma certificação de proficiência nível V2. Então, já tem um pré-requisito que vocês precisam correr atrás, né? E aqui entra o que a gente vai falar hoje, no caso, que seria a prova de CELU, né? Que essa prova, na verdade, é uma certificação de proficiência, né? E se você deseja realmente fazer esse intercâmbio estudantil na Argentina, você já precisa saber que precisa nível V2 de certificação de proficiência, né? Então, um dos primeiros passos que vocês precisam correr atrás, que a gente recomenda, e já correr atrás desse certificado, né? Porque qualquer carreira que você for cursar em alguma universidade na Argentina, ele vai te pedir, porque é uma forma de ingresso deles, né? Eles precisam dessa certificação para ver que você realmente é apto. Você vai entender, por exemplo, uma vez que entra na universidade, as matérias, né? Você vai conseguir acompanhar esse nível, né, de espanhol que eles vão falar lá na universidade. Então, e outra coisa, lógico que muito interessante vocês saberem da documentação, né? Cada universidade tem a documentação necessária para vocês também, né, correr atrás, mas tudo isso é sobre documentação obrigatória, né, que cada universidade considera pertinente, vocês vão ver dentro de cada universidade, porque todas têm pré-requisitos diferentes, mas uma coisa que todas acompanham é a certificação de proficiência do idioma, no caso do espanhol, nível V2. Então, é uma coisa que vocês realmente precisam ficar atentos de providenciar esse certificado para ver assim. E vocês já conseguem ver quão importante é o espanhol, né? Como vocês precisam saber espanhol para fazer esse intercâmbio estudantil, né? E o CELU, né? Ele é um certificado de proficiência que certifica o grau de competência da língua espanhola, tá? Então, você não precisa para entrar na universidade, por exemplo, ser nativo para você ser aceito, não. Se você conseguir, por exemplo, fazer essa certificação e você conseguir comprovar que você tem essa competência, você consegue realmente se comunicar, falar o espanhol e entender o que o pessoal está falando, né, nível V2, você já vai conseguir entregar esse certificado, tá? Então, esse daí, no caso, seria o CELU, né? E o exame, o CELU, ele consiste em um conjunto de atividades, tá? Orais e escritas, tá? A gente agora vai falar um pouquinho, né? Como que seria esse CELU, né? Porque como já comentei com vocês no início, tem várias provas de proficiência de espanhol, tá? E a gente vai falar nesse caso do CELU, tá? As primeiras avaliam a adequação contextual e interativa,
tá? No caso da primeira parte da prova, tá? A fluência, a pronúncia, a entonação também do que você está falando, a gramática, pessoal, gramática é muito importante. Quando você vai fazer um certificado de proficiência, tá? E mais importante ainda, quando você vai fazer a parte escrita. Os professores realmente precisam ver ali a gramática, o léxico, né? Se está sendo coerente também o contexto dentro do que você está escrito, porque assim, uma coisa é você ter vocabulário, né? E uma coisa é você começar a colocar um monte de escrita, mas não ter nenhum nexo, uma coisa, uma oração com a outra, por exemplo. Aí vocês já não estão sendo coerentes dentro de uma oração, né? E eles vão ver isso. Então, você pode ter muito vocabulário, né? Mas se você não é coerente na sua escrita, já é um ponto negativo para você. Então, é interessante, por exemplo, já ver gramática, vocabulário e ainda prestar atenção se o que você realmente está escrevendo faz sentido, né? Porque mesma coisa no português, né? Quando você, por exemplo, está escrevendo, você precisa ver que realmente faz sentido a sua oração. Se, por exemplo, escrever uma coisa, perguntar uma coisa para você e vocês escreverem uma coisa que não tem nexo com a pergunta com a resposta, a pessoa, não vai entender, vai falar, como assim? Não entendi, o que você está falando? Mesma coisa acontece no espanhol, tá? Não acontece somente com o português, né? Então, prestar atenção nesses detalhes é muito importante, porque o avaliador se importa muito com isso, né? Não é somente ver o vocabulário, quantas palavras você fala por minuto, tá? Não é isso, senão que é ter também o vocabulário, tá? A gramática, mas tem ter nexo uma coisa com a outra, né? Uma coisa muito importante, né? E as segundas provas, no caso do CELU, elas valoriza muito a adequação discursiva, né? Gramatical, léxica de conteúdo. Então, assim, como já acabei de explicar para vocês, é muito importante ter realmente conexão no que você está falando na pergunta com a resposta e dentro da própria oração, o que vocês estão querendo comunicar, tá? Às vezes pode ser até mais interessante vocês não utilizar tanto vocabulário assim, mas que tenha sentido o que vocês estão falando, né? Porque eles vão entender o que vocês estão querendo comunicar para eles, né? Então, assim, o CELU a gente já sabe, né? Que tem 2 sessões, né? Eles chamam de sessão oral e sessão escrita, tá? Dentro da prova, no caso do CELU, tá? Mas e aí, Tayana, me conta, no caso, como que funciona o CELU, né? Então, aí eu já vou comentar com vocês, né? Falando da prova, né? Já vou iniciar contando um pouquinho como que vai ser a prova, né? Mas antes, no caso, eu vou comentar para vocês uma coisa muito interessante dentro do CELU, né? O CELU, ele dá a possibilidade de você fazer a prova de 2 formas, tá? Uma forma que seria digital, mas na sua casa, tá? E a digital também, mas num centro que eles permitem fazer a prova de uma forma muito mais fácil, né? Porque assim, quando a gente fala de uma forma digital, a gente está falando que não é em papel, né? A gente vai fazer através de um computador. Mas eles dão uma possibilidade de você fazer de sua casa e dá uma possibilidade de você ir num local e fazer num computador deles. Mas vamos analisar no caso, porque tem vantagens e desvantagens, tá? Os 2 casos. Se, por exemplo, você decide ir até um centro próximo da sua cidade, né? Porque para ver os centros, você vai entrar no site, você vai fazer a inscrição e você vai escolher o local onde você pode fazer a prova, tá? Perfeito. Tem várias cidades, você tem que escolher a que seja mais próxima de você. Se a gente está falando entre vantagem e desvantagem, é mais vantajoso você fazer desde a sua casa, concorda?
Eu gostaria, me sentiria mais confortável, né? Que sair para ir, por exemplo, nossa, vou ter que ir em São Paulo, nossa, vou ter que ir em outra cidade para fazer a prova, né? Aí a gente já tá vendo qual que seria mais vantajoso falando de local, tá? Mas uma coisa interessante, que quando você, por exemplo, fala assim, perfeito, eu escolhi minha casa para poder fazer a prova de uma forma digital. Ok? Mas o que vem atrás de tudo isso? Você vai ter que se fazer totalmente responsável por exemplo, acontecer algum erro durante a prova. Nossa, travou nessa parte, eu não consegui fazer essa parte da prova e pulou. É totalmente sua responsabilidade. Uma das coisas assim que eles falam, se você escolheu fazer na sua casa, é totalmente responsabilidade de você se ocorrer algum problema técnico. Se bem assim que eles sempre colocam uma pessoa à sua disposição se acontecer algum erro técnico, mas se, por exemplo, passou os minutos e ainda não melhorar esse problema técnico, você pode perder tempo também na prova, né? E uma diferença, se você escolher, por exemplo, ir no local para poder aplicar a prova, a pessoa que está lá com você, vigiando você, vendo, te auxiliando, ela vai te ajudar em todo momento. E os avaliadores, né, os responsáveis pela prova, eles se fazem responsáveis se ocorrer alguma coisa no processo, por enquanto você estiver fazendo a prova. Então, aí já vemos uma vantagem de, por exemplo, ir num centro para poder aplicar essa prova, né? Mas assim, fica totalmente aberto a escolha de vocês decidirem, por exemplo, aplicar a prova na sua casa ou aplicar a prova em outro local, tá? Mas uma coisa que, por exemplo, se você deseja fazer a prova na sua casa, também tem alguns requisitos que eles pedem para você render o selo digital, tá, da sua casa. E uma delas, por exemplo, é ter computadora portátil ou do escritório. Por quê? Porque não é permitido, por exemplo, fazer a prova através de um tablet, através do iPad, por exemplo, ou celular. Não pode, tá? Você pode somente fazer a prova através de um computador. Então, esse daí já é um requisito que eles pedem para poder aplicar na prova na sua casa. A conexão, pessoal, a conexão da internet precisa ser muito boa, tá? Porque se ocorrer aquele problema técnico que eu falei com vocês por causa da internet, vocês vão perder muito tempo até você resolver, né? Porque você já vê, por exemplo, se choveu, está chovendo, a internet sempre fica muito mais fraca. Às vezes até corta a conexão. Imagina acontecer isso, no caso, na hora de você estar fazendo a prova. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atentos para não ocorrer e não te atrapalhar na hora de você estar fazendo a prova. Outra coisa que entra como requisitos para você fazer a prova, pessoal, é a câmera web e microfone. Porque quando você está fazendo a prova, uma vez que você entra para fazer a prova, você vai precisar ligar a câmera web e eles vão estar olhando para você o tempo todo, tá? Para não correr o risco de colar ou coisas assim, né? Porque não pode, né, pessoal? A prova não pode colar na prova. Então, eles realmente pedem para você ficar com a câmera ligada o tempo todo e o microfone também, para vocês se comunicarem, porque como vocês sabem, né, tem duas partes, né, a sessão escrita e a sessão oral, e na parte oral você realmente vai precisar se comunicar com a pessoa que está avaliando você, né, então isso daí realmente é muito importante vocês terem um microfone bom e funcionando para vocês poder se comunicar tranquilamente e não ocorrer nenhum tipo de problema na hora de vocês estarem fazendo a prova, tá? Outro requisito que eles pedem é você ter o aplicativo, né? Ou a aplicação Zoom, porque a prova é feita através da aplicação Zoom, tá? Então, a câmera é ligada, o microfone, tudo é através da aplicação Zoom.
e você vai poder também perguntar tudo através da aplicação. Então, é interessante vocês também terem essa aplicação dentro do seu computador na hora de fazer a prova. Mas, pessoal, tudo isso que eu estou falando agora de requisitos para poder fazer a prova, eles vão mandar tudo para você, tudo detalhadinho através de e-mails, uma vez que você se inscreve para fazer esse exame, tá? Essa prova. Então, tudo isso daí vai passar também para vocês ficarem por dentro e fazer tudo corretamente para não ocorrer nenhum problema na hora de estar fazendo a prova, tá? E praticamente é isso, tá? Então, esses requisitos, vocês vão precisar ficar muito atentos para poder não ocorrer nenhum outro problema, tá? E outra coisa muito interessante dessa prova do CELU é que eles têm uma plataforma, tá? Quando você se inscreve, eles vão explicar tudo certinho, como que funciona essa plataforma, porque o que faz essa plataforma? Através dessa plataforma, eles vão mandar tudo, vão mandar o link, vão mandar material também para você, por exemplo, estudarem, praticarem também, fazer alguma prova, por exemplo, algum simulado. Então, essa plataforma, eles vão também, uma das primeiras coisas que eles mandam no seu e-mail para poder entrar e saber como que ela funciona. Porque também é por lá que vocês vão colocar ali um botãozinho para poder entrar na prova e iniciar, tá? Nas duas modalidades. Primeiro na modalidade escrita para logo ir na modalidade oral, tá? Então, tudo isso para iniciar a prova, dar continuidade, tudo dentro dessa plataforma. Então, é muito interessante que vocês também colocar essa aplicação, né, da plataforma dentro do seu computador para não dar qualquer tipo de problema, tá? Então, tudo isso que você vai precisar, eu recomendo vocês já, uma vez que vocês se inscrevam para fazer a prova, ver tudo certinho para no dia da prova não ocorrer nenhum problema, tá bom? E uma coisa também muito interessante é que eles enviam constantemente para vocês, uma vez já inscrito, muitos e-mails, muito descritivos e muito intuitivos também, né? Porque, assim, muitas coisas, medos, né, ocorrem quando você se inscreve. Nossa, o que eu vou precisar fazer agora para ter um melhor rendimento? Como que eu vou poder, por exemplo, fazer a prova desde minha casa? Que ocorre muito, porque muitas pessoas optam por fazer a prova desde casa. Eles enviam tudo detalhadamente através de muitos vídeos, né? E é muito interessante vocês verem esses vídeos para poder ficar por dentro da prova, para não ficar tão perdidos também e ficar com medo, né? Porque até, por exemplo, se ocorrer algum problema técnico, dentro da própria plataforma deles, eles vão colocar um botão, vocês podem clicar na hora de fazer a prova. Se vocês têm qualquer dúvida, nossa, não estou conseguindo, você aplica ali, nossa, problema técnico, preciso de ajuda. Então, todos esses passos, eles mostram para você, para vocês conseguirem ver o quão importante é, né, ficar estudando todo o material que eles me enviam para vocês não ficarem perdidos, né? E outra dica importantíssima, né, é não esquecer de efetuar o pagamento, tá? Uma coisa muito interessante que eu já vi vários estudantes também acontecer é que uma vez que faz a inscrição, eles se esquecem de fazer o pagamento da prova, tá? Mas o que acontece? Quando você faz a inscrição e você não efetua o pagamento, por exemplo, da prova, ele não consta como inscrito, tá? Ele não vai, você não fica inscrito, você não pode fazer a prova. Eles não liberam para você a prova. Então, é muito interessante vocês ficarem atentos a isso também, né? Porque pode ocorrer de, talvez, no dia da prova, vocês irem lá para fazer a prova, mas, na verdade, vocês não vão conseguir fazer a prova, né? E uma curiosidade dessa plataforma, que eu já falei para vocês que vocês vão poder realizar a prova, é que é importantíssimo estar no computador na hora de fazer a prova. Por quê? Porque essa plataforma, né, tipo aplicativo, ele vai bloquear
tudo que estiver no seu computador. Então, o que vai acontecer? Quando você for fazer a prova, você vai ver somente a parte do computador onde você vai aplicar a prova, mas você não vai poder ver nenhuma outra aba. Talvez pode ter um monte que você já abriu, mas ele bloqueia tudo para você não ter acesso a nada e somente permite você entrar onde está a prova para poder aplicar. Então, assim, para eles é muito interessante, né? Porque também pode ocorrer o risco de cola, como eu tinha, copia, né? Vou copiar a prova, vou pesquisar aqui, nossa, eu esqueci isso daqui, eu vou copiar. Não pode, né? Eles bloqueiam realmente tudo e não permite você ter acesso a nada além da prova, tá? Então, eles evitam, né, esse tipo de problema, né, para não evitar, para evitar discussões ou coisas assim. Então, realmente, eles bloqueiam tudo para você somente ter acesso à prova, tá? E agora, falando da prova, né, mas como consiste, tá vendo? Perfeito, eu já dei para vocês essa indicação antes da prova, né? O que vocês podem ficar atentos antes de vocês começarem a fazer a prova. Agora, falando da prova um pouquinho mais detalhadamente, eu já começo falando para vocês que a prova dura 3 horas, tá? Então, é uma prova um pouquinho extensa e tem as duas modalidades, né? Tem a parte escrita e a parte oral. Então, eu já vou começar falando com vocês no caso da parte escrita, tá? Quando você, no caso, faz a parte digital, né? Escolhe a parte digital na sua casa, né? Eles dão, por exemplo, eles pedem para vocês entrar 1 hora antes, né? Então, vocês entram na prova 1 hora antes de vocês fazerem a prova. Então, vocês já precisam contar que já não são 3 horas, são 4 horas, né? Porque são 3 horas que vocês vão fazer a prova e mais 1 hora que vocês vão ter que entrar antes em caso de qualquer problema técnico. Então, eles utilizam essa 1 hora antes de começar a prova para qualquer problema. Por exemplo, nossa, entrei na prova e eu não consegui clicar nesse link. Então, você vai poder avisar, nossa, estou tendo problemas técnicos, por favor, me ajuda ou solucione esse problema, tá? Então, primeira hora antes da prova é somente para problema técnico, tá? E uma vez que passou essa 1 hora, inicia oficialmente a prova, tá? E no caso, como já comentei, no caso de qualquer problema técnico, durante a prova, pessoal, vocês vão poder clicar no botão superior dentro da plataforma para poder falar, pessoal, eu não estou conseguindo iniciar a prova, pessoal, eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer o texto nessa parte da prova, tá? Então, tudo isso eles auxiliam e facilitam para você. Tá bom? Mas sempre fica atento a tudo isso, tá? Então, qualquer coisa, eles vão estar para te ajudar e em qualquer motivo, né? Em qualquer situação, eles vão estar aí realmente para auxiliar, né? E se ocorrer alguma mudança, por exemplo, nossa, o dia da prova não vai poder acontecer nesse dia, vai ter que acontecer nesse outro dia, eles vão explicar tudo certinho para vocês através de e-mails, tá? Porque eles realmente se comunicam por e-mail. Então, sempre é importante ver pelo menos uma vez no dia o e-mail para ver se realmente está tudo ali referente à prova, tá? E tudo sim, tudo que vocês vão precisar, realmente vocês vão entrar no e-mail e vocês vão ter a solução de tudo, tá? Até horário, tudo, que se mudança vai ser através de e-mail e perguntas através de e-mail, tá? Eles não respondem através da plataforma, senão por e-mails, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, e continuando na parte da prova escrita, né? Falando no caso, né? A gente falou, né? Como que era início, o que é importante vocês prestarem atenção na hora de fazer a prova, né? Falando agora da prova em si, né? No início, você vai ter 4 atividades, tá? Para você fazer. E cada atividade tem
tem uma hora certa para iniciar e uma hora certa para acabar, tá? E cada atividade dura aproximadamente uns 35 minutos, tá? Então, quando você entra na plataforma, né? Que, assim, tudo que vocês vão fazer na prova é através da plataforma, tá? Vocês clicam para entrar numa atividade que vai ser numa hora certa, tá? E vai começar a contar os 35 minutos da atividade. Finalizou, vai ser na hora certa também, tá? Ele vai finalizar automaticamente para vocês, tá? E uma coisa que vocês vão precisar fazer nessa parte, nessa sessão, é escrever realmente muito, tá? A parte escrita, eles pedem muita coisa escrita. Então, realmente, pessoal, vocês vão precisar praticar bastante, tá? Para começar, tá? O candidato vai escutar durante alguns minutos, a gente falando da primeira atividade, tá? Vocês vão começar escutando durante alguns minutos um áudio gravado, tá? De um programa de rádio, tá? Ou pode ser qualquer outra coisa. Para depois escrever um texto relacionado de acordo às instruções dadas, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é poder escutar esse áudio, que pode ser de rádio, pode ser pessoas falando, tá? Vocês vão ler as instruções uma vez ouvido o áudio, né? E vocês vão ter que escrever seguindo as instruções, tá? Então, é muito importante vocês estarem cientes e lerem as instruções para poder fazer da melhor forma possível, tá bom? Uma vez que passou essa atividade, né? Vocês vão... o que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão ter que ler 3 textos que podem ser tirados, por exemplo, da imprensa ou outras publicações, né? Com o objetivo de escrever 3 textos próprios, tá? Como, por exemplo, vocês vão ter que, por exemplo, escrever cartas de leitores, vocês vão ter que escrever artigos de opinião, relatórios, etc, tá? Então, assim, é muito interessante, pessoal. Vocês já conseguem ver, por exemplo, através do que eu falei, que é muito importante vocês praticarem a escrita, tá? Porque, assim, mesmo que a gente vai falar, por exemplo, de artigos de opinião, né? Artigos de opinião, vocês falarem a opinião de vocês sobre alguma coisa específica, né? Então, são coisas que vocês podem realmente praticar, pessoal. Vocês podem, por exemplo, pegar alguma coisa específica e opinar sobre isso, né? E se, por exemplo, você está fazendo algum curso, tem professores nativos que possam te ajudar, vocês podem fazer essas escritas e mostrarem para eles corrigirem, para eles opinar sobre seu artigo. É interessante vocês praticarem através de cartas também, porque cartas são muito importantes na maioria das provas de proficiência, tá? Relatórios, por que relatórios? Relatórios sobre alguma coisa específica, por exemplo, nossa, meu dia, eu vou fazer um relatório sobre meu dia, como que foi meu dia. Imaginem vocês praticarem isso todos os dias, né? Porque todos os dias a gente faz uma coisa diferente, né? E como eu falei no início, nessa sessão vocês realmente vão ter que escrever bastante. Então, é muito importante vocês praticarem, tá? Lerem alguns textos que sejam curtos. Vocês podem começar lendo contos, né? Para vocês aumentarem o vocabulário. Escrever um resumo através do que vocês leram, né? Um livro, talvez um livro curtinho também, né? Porque é muito interessante, uma vez que você aumenta o vocabulário, praticando com contos curtinhos, né? Depois aumentando a complexidade, tá? Não é bom você somente ficar nisso, não. Vocês precisam aumentar a complexidade do que você está lendo para vocês começarem a aumentar o seu vocabulário, né? Porque com o que a gente lê, a gente pratica e a gente fala, né?
Então, é muito interessante vocês seguirem esse padrão e você realmente praticar muito a escrita, tá? E os textos que eles propõem para vocês, né, são autênticos realmente. E vocês vão ver lá, por exemplo, vão ver anúncio, mensagens, folhetos, instruções, enquetes, notícias, entrevistas, também vocês podem ver artigos de alguma informação em geral, né, que são textos um pouco mais compridos, artigos de opinião, que também são um pouquinho mais, textos mais compridos, né, cartas pessoais, por exemplo, nossa, eu vou enviar uma carta, por exemplo, para minha mãe que viajou, para meu pai, vocês podem ver até e-mails, né, cartas de trabalho, por exemplo, nossa, é preciso, por exemplo, enviar uma carta para meu chefe porque eu preciso viajar, não sei, para pedir férias, né? Que às vezes pode você enviar cartas para pedir férias, né? Cartas de rescisão, né? Algum diário pessoal. Então, a gente está falando de várias formas de você poder praticar realmente, tá, pessoal? Biografias, né? Alguns fragmentos, pequenos fragmentos de contos, de romances, tá? Relatórios de trabalho, que são textos muito mais técnicos, por exemplo, relatórios normais, né? Algumas resenhas, ensaios de temas acadêmicos, né? Ou de conhecimento geral. Então, realmente, os textos que eles propõem nas provas são variados, temos diversidade de textos que vocês vão ter que ler e escrever alguma coisa, né? Alguma atividades que eles vão especificar. Então, é muito interessante vocês praticarem muito. Praticar até cansar realmente, porque vocês vão ter que escrever bastante. E tudo que eu acabei de falar são ideias para vocês praticarem, porque realmente é sobre isso que eles passam na prova, tá? Então, começa, por exemplo, com curtos pequenos. Se você gosta de ler, por exemplo, leia romance, leia mangás, né? Coisas que te chamam a atenção, que possa aprender você e você possa também praticar. Imagina, vocês gostam, amam mangás, né? Tem pessoas que gostam muito de mangás. Vocês podem pegar, ler, né, em espanhol e fazer algum resumo, né, do mangá que você leu, né? Então, tem muitas possibilidades que vocês podem praticar realmente. E, por favor, pratica, porque é muito importante. Antes de fazer a prova, não espera um dia antes, pratica com tempo, pratica com calma, tá? E não faz como já teve pessoas chegou na prova sem saber nada, sem praticar nada e chegou de paraquedas, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente é uma prova que dá trabalho, né? É uma prova que você precisa realmente se preparar antes para poder ter um melhor rendimento, porque senão nem faz a prova, né? É melhor realmente se preparar para poder chegar no dia da prova e dar o melhor de si, né? Uma coisa que também falo para as pessoas fazerem, que é muito interessante, escrever, né, praticar a escrita de linhas. Quanto tempo que você demora, por exemplo, em escrever uma quantidade de linhas, né? Você vai poder lá, no caso, escrever as linhas que sejam necessárias para escrever esse texto solicitado, tá? Nos comandos que eles vão dar para vocês, né? Em alguns casos, é indicado o número de linhas, tá? Mas, em geral, o estudante decide por si só, tá? A quantidade de linhas e o mais conveniente para cumprir o propósito do texto particular, tá? Mas é muito importante vocês estudarem antes, verem realmente quantas linhas você consegue fazer por minutos, porque assim, como eu já falei no início, né, 35 minutos por cada atividade. Então, vocês vão precisar ver no caso, quanto que vai demorar em fazer, porque antes de vocês escreverem, vocês ou vão ter que ler,
ou vão ter que ouvir algum áudio, né? Então é interessante vocês realmente controlar seu tempo para ver quanto que vai demorar, para ver se uma vez que você leu o texto, né? Você vai demorar um tanto, talvez demore 5 minutos, né? Para poder entender o que está acontecendo nesse texto, né? Para depois pensar na ideia da escrita. Então, praticar o tempo é essencial e é muito importante para ter um melhor rendimento realmente na hora de vocês escreverem, porque assim eles não se importam muito da quantidade, tá? O aluno que decide qual que vai ser a melhor quantidade, né? Mas assim, que entregue o propósito do texto, o propósito que eles estão pedindo para vocês entregarem, tá? Pode ter alguma atividade que peça a quantidade de linhas, mas no geral eles não colocam, tá? Mas pode ter mudado talvez alguma coisa. Então, sempre fica a dica de vocês praticarem das duas formas, tá? De um formato livre e um formato de quanto você demoraria em fazer as linhas, né? E não chegar no dia da prova e vocês, nossa, meu Deus, eu coloquei muita coisa, não consegui entregar a ideia e ainda passou a atividade e não finalizei, né? Então, são coisas que vocês precisam realmente ficarem atentos, tá? E nessa parte escrita, o que eles observam, né? O que é interessante eu ficar atento, porque o que é avaliado nessa parte escrita, tá? O uso da língua para criar um texto adequado, tá? A situação da fala proposta, isso daí é importantíssimo, tá? O primeiro que eles vão avaliar é assim, se realmente você usou a língua adequadamente, você conseguiu criar esse texto adequadamente, tá? E entrou e encaixou na situação que eles colocaram para você, tá? A primeira coisa que eles vão realmente ver e se importar em poder ver se está correto, tá? E essa parte é a adequação, tá? Por exemplo, se tiver que escrever uma carta ou um jornal para expressar a opinião sobre uma notícia, um rádio, tá? Eles precisam ver se realmente está a adequação correta, né? Mas assim, tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de artigo de opinião, você está dando a sua opinião, correto? Então, um detalhe interessante, eles não se importam pela sua opinião, tá? O que eles evaluam, na verdade, dentro disso não é a opinião de vocês, mas sim como está colocando a ideia, se está respondendo ao que eles pediram, né? Então, isso são coisas que a gente realmente precisa ficar atento nessa parte, na sessão escrita, tá? Se integrou, por exemplo, de uma forma coerente os dados obtidos no áudio, porque como eu já falei, não, na primeira instância, eles falam de áudio, né? Eles colocam um áudio para vocês escutam e ainda dá algumas instruções para poder escrever sobre esse áudio, né? Então, eles prestam muita atenção se você integrou de uma forma correta e coerente os dados que eles estão pedindo, né? Então, são coisas que vocês precisam ficar realmente atentos a isso, tá? Se estiver, por exemplo, dirigido a alguns leitores, jornal em geral, porque eles podem pedir, né? Olha, eu quero que você escreva esse texto como se estivesse sendo escrito para seu chefe. E aí que entra aquela coisa de formal, informal, né? Como que eu vou escrever para meu chefe, né? Você vai se colocar na situação e escrever da melhor maneira possível, né? Porque a gente está falando com o chefe, então não vamos falar de tu, por exemplo, né? Então, eles estão vendo realmente. Você escreveu para o leitor que a gente está pedindo que você escreva, né? Se der a sua opinião, por exemplo, com justificativas, o que pode acontecer? Olha, eu opino isso, esse daqui é o texto. Eu preciso que você
Me coloque a sua opinião e me justifique por que você opina dessa forma. Então, eles vão ver as suas justificativas. Por quê? Nossa, eu opino isso porque isso. Você coloca justificativas. Então, são coisas que vocês precisam ficarem atentos. As instruções que eles vão dar para vocês verem se estão fazendo da melhor maneira possível, tá? Aí, no caso, se fizer todo o anterior com as formas linguísticas que correspondem, quando escrevo uma carta formal, por exemplo, sobre um assunto da atualidade, qualquer interlocutor que eu estou escrevendo, né? Se não existir, por exemplo, qual que é o vínculo, é amigo, não, é algum familiar. Então, diferenciar, por exemplo, o interlocutor, a escrita e realmente diferenciar a carta. Nossa, eu preciso que você escreva uma carta para um familiar. Como que vai ser a escrita que você vai direcionar para esse familiar, né? Tudo isso são detalhes que eles realmente observam dentro dessa sessão escrita, né? E no caso, se exprimir, por exemplo, se expressar a sua opinião, quais são os seus argumentos, se seus argumentos têm força necessária, por exemplo, nossa, eu preciso debater com você nesse argumento. Por que você colocou esse argumento aí? Você vai explicar e ainda reforçar o porquê desse seu argumento, né? Então, são coisas realmente, detalhes que vocês vão ter que ficar atentos para poder entregar, né, o que eles esperam de você, tá? Eles realmente, essa lista que eu dei agora para vocês, são detalhes que eles vão observar na sessão escrita, tá? Então, são coisas que vocês precisam ficar atentos. Vocês podem até praticar quando vocês estiverem na sua casa, antes de fazer a prova, se vocês estão conseguindo entregar todas essas partes, né, que são importantes para eles na hora de fazer a prova. Então, o que eu recomendo para vocês? Né? Recomendo para vocês ler, por exemplo, contos, como eu já comentei com vocês, contos curtos em espanhol, seja iniciando com contos infantis, por exemplo, que tem um vocabulário muito mais fácil, né? Vocês podem, por exemplo, ler comics, alguns cursos pequenos, né, por exemplo, e fazendo resumo do que vocês forem entendendo, talvez, de um seriado que vocês estejam assistindo, um seriado curto, colocar o que vocês entenderam, né? Vocês podem ouvir também programas de rádio e colocar o que vocês entenderam no momento, né? Fazer muitos resumos, escrever muito mesmo, que possam te ajudar a entender melhor, né, de uma forma muito mais clara, e ir aumentando, claro, o grau de complexidade, né, na leitura, porque não adianta vocês começarem, por exemplo, lendo contos infantis e terminando lendo contos infantis, né? Vocês precisam realmente aumentar esse vocabulário, aumentando a complexidade dos textos que você lê, das coisas que você vê, né? Filme, seriado, né? As coisas que você escuta, podcast, talvez, né? Que possam te ajudar, né? Porque você precisa criar esse vocabulário, tá? E melhorar cada vez mais, porque o vocabulário que te ajuda a melhorar na escrita, né? Você pode começar escrevendo super básico, não tem problema nenhum, mas aumente esse vocabulário e você vai ver a diferença que vai ter a sua escrita, por exemplo, do primeiro dia e a escrita que você vai ter talvez uma semana antes de fazer a prova, né? Vai ser muito diferente, né? E uma vez que vocês façam inscrição, por exemplo, no Celu, vocês têm como ver, por exemplo, um molde da prova, tá? Então, é legal vocês também lerem com atenção para se prepararem também na prova, por exemplo, na prova escrita e na prova oral, né? Mas começando assim, no caso da parte escrita, é muito interessante vocês verem esse molde, acompanharem, para vocês não caírem, né, de paraquedas, como eu já tinha comentado, né?
Eu recomendo vocês praticarem muito a audição, tá? Não é somente escrita, tá? Para você também escutarem sotaques diferentes, né? Escutem bastante podcast, tá? Podcast tem de todo quanto é tipo, de cozinha, de esporte, né? Coloca podcast, por exemplo, de espanhol de México, espanhol da Argentina, do Chile, da Espanha. Por quê? Porque você pode, por exemplo, chegar na prova e eles colocarem um áudio com sotaque específico, tá? Vocês têm que conseguir entender esse sotaque, tá? Porque assim, o que diferencia países da América Latina são algumas palavras, porque todos falam o espanhol, tá? Vocês conseguem entender o que eles falam. É como no Brasil, por exemplo, se a gente vai, por exemplo, no Nordeste, vai para o Sul, né? O que diferencia uma parte do Brasil com outra são praticamente sotaques, tá? Isso daí que dificultou muito, por exemplo, me dificultou muito, porque tinha muitas coisas que eu não entendia, porque são sotaques diferentes. Realmente precisa ser entrar na cultura e entender melhor, por exemplo, o espanhol da América Latina. E vocês precisam praticar para poder aumentar o vocabulário e você compreender melhor e melhorar a sua audição, tá? Então, podcast é assim o que mais recomendo, porque vocês podem encontrar podcast de tudo que é tipo mesmo. E aí você pode escolher o que vocês tenha mais afinidade, o que mais te chame a atenção, tá? E que não seja algo cansativo. Vocês precisam ver isso como ajuda, tá? Algo que realmente aumente sua produtividade, tá? Não que te canse, nossa, eu vou ter que assistir de novo, vou ter que escutar de novo o podcast. Não, tem que ser algo que realmente te agrade e você goste realmente para te ajudar. Tá bom? Então, pratique com séries, com filmes. E se vocês têm a possibilidade, por exemplo, de praticar com alguns amigos nativos, professores nativos, seria perfeito também, tá? Porque isso vai te ajudar muito também para você praticar, tá? Porque assim, o CELU demanda muito mesmo a parte escrita. Então, vocês precisam realmente praticarem muito, tá? Para vocês aumentarem muito o vocabulário, tá? Também tem, lógico, a parte de áudios que você terá que praticar, entender, escrever alguma coisa, tá? Dentro da parte escrita tem áudio e tem leitura, tá? Mas é interessante que vocês pratiquem muito a audição, tá? Então, como eu já comentei, começa com um podcast, tá? De alguma coisa, algum tema de seu interesse que possa te auxiliar realmente, tá? E essa aqui, no caso, é uma parte da prova que eles fazem as perguntas, vocês vão ter que entender um pouquinho sobre tempos verbais, tá? Então, é nessa parte, por exemplo, a escrita, que vocês vão ter que saber sobre passado, presente e futuro, saber conjugar os verbos, né, na hora da escrita. Então, assim, você entrar na cultura e realmente entender como funciona é muito importante para você que está se preparando para fazer a prova, tá? E você pode praticar iniciando uma lista, por exemplo, de perguntas pessoais, talvez para seus pais, né? Você pode até pedir ajuda para familiares, para te perguntarem alguma coisa. Pode ser em português mesmo, e você fala em espanhol, não tem problema, né? Mas você precisa realmente praticar, né? Sobre alguma curiosidade que alguém tenha de você, né? Que você possa falar, né? Porque tudo isso vai te ajudar realmente na hora de fazer a prova. E uma observação que eu dou para vocês: tentem ser muito sucintos, tá? Tentem ser muito objetivos quando vocês vão responder sobre alguma pergunta, sobre alguma questão dentro da parte escrita. Porque às vezes você começa com uma ideia, começa com outra e vai conectando e você nunca consegue finalizar a ideia. Tenta sempre se preocupar muito com a ideia que você precisa responder a alguma certa pergunta, né?
e você vai responder de uma forma objetiva, seja direta, porque se você fuge muito disso daí, pode dar problemas, pode atrapalhar você e pode até, por exemplo, terminar o tempo e você pode acabar não respondendo o que eles pediram, tá? Então, seja sempre muito objetivo na hora de vocês escrever a parte escrita com o que eles estão pedindo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte da prova, tá? Da sessão escrita. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? A gente dividiu em duas partes, na verdade, esse vídeo aqui, para não ficar tão cansativo para vocês e para vocês entenderem melhor. Eu espero vocês na próxima aula, tá? A parte 2 da parte escrita da prova, tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona a parte oral, tá? Que já foi a parte escrita, a próxima é a parte oral. Então, eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e um grande abraço para vocês.